E aí, pessoas, beleza? Todo mundo está bem, como prometido, todos os domingos aqui, estamos aqui fazendo mais uma viagem, fazendo a nossa leitura da semana e também, claro e evidente, não deixando aí de escrever no nosso diário universal. Vamos falar sobre viés de confirmação. E também sobre os problemas cognitivos que estamos vendo aí no dia de hoje, né, pessoal? Esses dois processos, quando combinados, criam aí um terreno fértil de muito problema, né, para aquilo que podemos chamar de ciência do engano. E hoje, um conjunto de técnicas e estratégias são aí explorados por muitas pessoas, de uma certa forma, uma limitação natural da mente humana para influenciar decisões e também na crença do comportamento coletivo. Vamos nos aprofundar hoje nesse tema, aproveitando esse tema muito sensível, onde eu quero que você possa estar avaliando algumas questões, tá? O filtro invisível da mente. Por alguns estudos que eu faço, o cérebro humano recebe milhões de estímulos por segundo. Todo mundo sabe disso. Sons, imagens, palavras, emoções, memórias, compete aí por uma atenção. Sempre aconteceu assim, sempre foi dessa forma. Para lidar com isso, o cérebro utiliza aí um mecanismo chamado de atenção seletiva. É claro, evidente, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Esse conceito não é novo, tá? Foi demonstrado aí de forma clássica em experimentos do psicólogo Donald Rodbeth, né, em 1950. Ele demonstrou que o cérebro atua aí como um filtro, permitindo que apenas parte das informações sejam processadas, tá? Esse conceito, por assim dizer, né, é um exemplo moderno aí e famoso desse fenômeno aí. A gente poderia dizer aí que é o experimento conhecido como gorila invisível. Esse gorila invisível aí é muito comentado na área da psicanálise e também na arte cognitiva, né? No estudo, pessoas eram aí instruídas a contar quantos passes, né, uma equipe fazia aí com a sua bola. Durante um vídeo, uma pessoa fantasiada de gorila passava assim no cenário, né, atravessava a cena. Surpreendentemente, cerca de metade dos participantes não percebia aí de fato o gorila. Essa percepção também podemos chamar de visão de túnel, e em uma área assim mais específica, tática, né? Isso demonstra algo profundo. No entanto, existe uma coisa chamada, pessoal, o viés que confirma a nossa crença, né? Se a atenção seletiva escolhe o que vemos, o viés de confirmação, ele reforça isso, né? O viés de confirmação escolhe como interpretamos determinadas coisas, como vemos essa coisa. O termo foi popularizado pelo psicólogo cognitivo Peter Watson no ano de 1960. Em seus experimentos, ele demonstrou em algumas situações que pessoas tendem a buscar evidências que confirmam aí sua crença, ao invés aí de tentar reportá-la. Eu estou falando sobre isso, pessoal, porque está sendo muito complicado essa falta de cognição humana que a gente está vendo nos dias de hoje. Muitos outros sentidos também já mostraram que a nossa mente ele opera com atalhos, né, de cognição, de direcionamento. Esses atalhos ajudam aí a sobrevivência de uma certa maneira, mas também cria aí distorções. É isso que as pessoas às vezes não entendem. É claro, evidente, se a gente não falar, as pessoas não vão perceber isso. Quando alguém acredita em algo, seja uma ideologia política, uma teoria conspiratória ou até mesmo uma narrativa social, a mente passa a notar apenas as informações que reforçam a crença. Aquilo no que ele acredita é naquilo que ele vai pôr a sua atenção. Fora isso, ele não põe. Pode estar acontecendo mil situações, ele ignora. Ele ignora dados, ele ignora aí contradições e tudo mais, certo? E muitas das vezes, de certo modo, ele reinterpreta fatos para manter aí a coerência interna. Isso sempre acontece. Assim se cria, né? Assim cria-se um ciclo de autoafirmação cognitiva. Está vendo isso todos os dias? De uma forma ou de outra, na classe política ou na classe econômica, principalmente na classe política, isso é muito utilizado. As pessoas criam aquele viés de confirmações muito bem aprofundado e enraizado. O laboratório do viés, por exemplo, a gente poderia dizer que, como é que é esse laboratório do viés? A política é também o campo onde esse fenômeno aí aparece com muita naturalidade e intensidade, como eu acabei de falar. Em sociedades polarizadas, Brasil, por exemplo, nem se fala, né? Grupos ideológicos passam aí a consumir fontes de informações diferentes. Cada um quer acreditar numa determinada coisa, criando aí uma realidade paralela. E isso é muito perigoso,
tá? Muitas pesquisas aí, Psicol Associated, por exemplo, mostra aí que pessoas tendem a considerar informações confiáveis apenas quando ela vem aí de fontes alinhadas a seu propósito, né, às suas crenças políticas. Algumas pessoas reforçam ainda mais sua crença original. Esse fenômeno ficou conhecido como backfire effect. Ou seja, fatos não necessariamente mudam a opinião. Às vezes, ela simplesmente fortalece convicções pré-existentes na mente do indivíduo. Pode observar que por mais que você mostre, tem coisas ali que está bem na sua cara, está bem evidente, mas a pessoa cria ali, de certo modo, um ambiente onde as narrativas políticas podem ser construídas e mantidas, mesmo quando há evidências contrárias a tudo aquilo. E isso, pessoal, tem sido muito forte, muito contundente nos dias de hoje. E se a gente, por que eu gosto de falar sobre isso? Porque se as pessoas não souberem o que o domina, ele vai ser um dominado sempre, e assim vai. Certo? Por exemplo, isso está no meu livro, tá? A Ciência do Engano, tá? Vou botar o link de um dos meus livros aí onde eu trato esse assunto, tá? Ao longo da história, pessoal, isso é muito interessante ser dito, tá, pessoal? Que governos, propagandistas e estratégicos, né, de diversas formas na área da comunicação, perceberam que compreender a mente humana é essencial para influenciar a sociedade, sociedades inteiras. Pessoal, tem muita coisa na história, tem muita coisa desde os tempos primórdios que foram ocultadas ou simplesmente criado, de uma certa maneira, um viés de confirmação que fosse beneficente apenas para uma classe. Um dos exemplos mais estudados aí é o trabalho do Edward Bernays, né, considerado aí o pai das relações públicas modernas, inspirado aí pela teoria do seu tio, o Sigmund Freud. O Bernays desenvolveu aí também as estratégias para mudar as opiniões públicas, explorando aí desejos, emoções e percepções inconscientes. Pessoal, isso é sério demais, isso sempre acontece. Ele argumentava que, basicamente, que a manipulação consciente das massas, né, era parte inevitável da democracia moderna. Se você não soubesse dominar, se você não soubesse manipular essa massa, você não seria um político, por exemplo, top de linha, né? Esse tipo de estratégias evoluiu ao longo das décadas, né? Hoje, algoritmos de redes sociais cuida desse marketing aí político e campanhas digitais, né? Utilizam basicamente análise de comportamentos para direcionar mensagem específica para grupos específicos, e a gente já vê isso na internet, né? Basta você abrir a internet, fazer uma consulta rápida sobre algo que você quer comprar, daqui a pouco você começa a receber várias notificações sobre aquelas coisas, né? Isso cria o que alguns pesquisadores chamam de arquitetura da influência, né? Ou arquitetura de influência, né? E assim vai seguindo o mundo. O problema todo é que muitas das pessoas passam por isso, estão nesse formato, mas eles não sabem nem que isso existe, pessoal. Aí é onde a manipuladora ou os manipuladores estão aí na vantagem, né? Dentro desse contexto aí, surge um conceito cada vez mais discutido em estudo de informações estratégicas, vários tipos de cursos de treinamento, gerenciamento de crises, biotecnologia, a gente vê muito essas partes cognitivas sendo atuadas e também estudadas na profundidade. A ideia é simples, mas poderosa. Em vez de controlar territórios físicos, é tentar controlar percepções e narrativas. E a gente vê isso todos os dias, né? Pesquisadores em comunicações estratégicas argumentam que quem controla o fluxo da informação pode simplesmente influenciar. Mas isso já é de praxe, a gente já conhece tudo isso, basta a gente ver as notificações, o que é passado pela mídia, ou quando ela deixa passar. A gente sempre está conversando sobre isso, ainda mais em tempos de eleições, né? É bom você ter essa percepção e compreender quando a narrativa aí está sendo basicamente conduzida para um viés, né? Confiança nas instituições, a gente já não tem muita, né? Isso não significa necessariamente uma conspiração centralizada, tá, pessoal? Não quer dizer que as pessoas façam isso de uma forma conspiratória. É estratégia, é técnica de marketing, é técnica de divulgação, é técnica de convencimento. Muitas das vezes, o próprio funcionamento das redes sociais cria bolhas informacionais nas quais as pessoas recebem apenas conteúdos alinhados aos seus interesses, às suas preferências. Então, isso não é uma coisa, pro mal, tal. Faz parte do desenvolvimento. Porém, quando isso é desenvolvido à margem da sociedade, ela fica de fora dessas informações, aí fica complicado, né? Quando a gente percebe que pessoas estão usando isso para o mal
esse tipo de narrativa, esse tipo de influência pro mal, e as pessoas ficam assim, tipo, a gente costuma dizer, né, olhando pra lua, demente, é tudo tão bom, essa novela, essa música é tão legal, e ela não percebe que ela está sendo manipulada de alguma maneira. O problema central não é a existência dessa técnica, o verdadeiro risco está na falta da consciência sobre elas, que é o que eu falo, muitas das vezes as pessoas não sabem que tem ou que está passando por isso, né? Quando a pessoa desconhece esses mecanismos, ela pode simplesmente tornar aí vulneráveis, como é o caso de pessoas que têm menos informações ou simplesmente só pensam em comer, dormir, procriar, e a única fonte de informação dela é aquela novelinha da Globo, aquela reportagem da Globo ali, então ela fica realmente presa a um viés. Propaganda política, desinformação digital, e a gente está vendo isso cada vez mais, e claro, é evidente, quando se trata de política, a gente está falando do mundo inteiro, a gente está falando de crenças, a gente está falando de hábito. Isso ocorre porque o nosso cérebro interpreta, pessoal, informações repetidas como mais confiáveis. Essa é a estratégia. Quanto mais uma coisa é repetida por várias pessoas, mais a gente tem como verdade. Estudos publicados na revista científica, né, Psychological Science, demonstram aí, pessoal, que muitas vezes repetições aumentam aí a sensação de verdade. Quanto mais uma coisa é repetida várias e várias vezes, há aquele viés ali de uma veracidade, né? Um fenômeno conhecido, muito conhecido, como Illusory Truth, né? Truth Effect. É assim que o pessoal chama esse tipo de realidade repetida. Se uma mentira é repetida, né, já ouviu falar muito sobre isso, né? Se uma mentira é repetida o suficiente, ela começa a parecer plausível, e assim é a vida e assim que continua. Porém, todo mundo sabe disso. Basta você observar, por exemplo, reportagem, né? A gente abre um canal, tá passando uma reportagem que tá falando a mesma coisa, igualzinho. Muda uma palavrinha, um termo ali ou outro, mas a mensagem sempre é a mesma. A solução para esse problema não está em censurar o controle da informação. O verdadeiro antídoto é consciência cognitiva, pessoal. É você ter consciência que isso existe e é usado de diversas maneiras. Quando entendemos quando nossa mente funciona, aí passamos a reconhecer nossos próprios viéses de um lado ou de outro. E a gente se deixa manipular só se quiser aceitar. Quando isso é dessa maneira, tudo bem, é aceitável. Isso existe 3 atitudes fundamentais, tá? 3 atitudes fundamentais é impossível você deixar de fora isso. Buscar fontes diversas de informação, questionar narrativas que confirmam nossas crenças ou não, tá? Com certa facilidade excessiva, tudo aquilo que está tentando nos convencer de uma certa veracidade excessiva, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Terceiro, separar fatos verificáveis e interpretações ideológicas. Quando é que uma pessoa está tomando uma decisão por questões ideológicas ou porque aquilo é um fator de verdade, uma veracidade de fato? A educação crítica se torna aí, portanto, uma forma de defesa psicológica em uma era de informação massiva. Isso é que é o problema, pessoal. Você tem que entender. É claro, quando eu falo assim, você tem que entender, claro e evidente, isso aqui é o meu diário, né? É meu diário mental, é meu diário aí da minha vivência, do que eu vejo, do que eu estudo, do que eu gosto de avaliar, do que eu acho interessante. Tem pessoas que não acham interessante, cada um tem seu direito de achar o que quiser. A atenção seletiva e viés de confirmação não são defeitos humanos. Elas são simplesmente mecanismos naturais que ajudaram a nossa espécie, de alguma maneira, a sobreviver em ambientes complexos, como a gente vive nos dias de hoje. Quanto mais complexo, quanto mais informativo é um ambiente, mais viés de informações, de narrativas são construídas. No entanto, pessoal, em um mundo onde informação é poder, esses mesmos mecanismos aí podem ser explorados de várias maneiras, tá? A política moderna, a comunicação estratégica e o algoritmo também digital descobriram aí que não é necessário controlar o que as pessoas pensam. Não precisam disso. Eles simplesmente só precisam de quê? Basta influenciar o que elas percebem. Se você conseguir influenciar o que a pessoa percebe de fato, onde ele põe sua atenção, ali você consegue tudo. Quando compreendemos esses processos, deixamos aí de ser apenas consumidores de narrativas e nos tornamos aí observadores conscientes da própria mente. Pessoal, não existe nada mais importante do que você se tornar um observador da sua própria mente. E talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa era atual, né? Com tantas distrações, com tantas coisas aí para tirar você do seu caminho, do seu direcionamento.
Não apenas buscar a verdade, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, mas também aprender com nossa mente, né, como ela pode ser enganada, ou simplesmente procurar de alguma forma, de alguma maneira, treiná-la para isso, para estar preparada. Pessoal, se você for novo por aqui, dê um joinha, se inscreva no canal, diga, Dachano, estou aqui, e até nosso próximo vídeo, pessoal. Foi um prazer imenso estar com vocês mais uma vez.